Olá todo mundo, meu nome é Amanda Vasconcelos, se você não me conhece, acabou de conhecer e hoje nós estamos aqui de volta neste canal para fazer uma resenha do livro A Gaiola Dourada. Este livro é o primeiro volume de uma trilogia que se chama A Trilogia dos Dons Sombrios, que foi escrito pela Vicky James, que é uma escritora inglesa, e o livro foi trazido para o Brasil e traduzido pela editora Galera, que na verdade é um dos selos do grupo editorial Record. Falando do enredo deste livro, esse livro vai contar a história de uma Grã-Bretanha distópica, em que as pessoas da realeza também são dotadas de habilidades especiais, mágicas, do tipo de conseguir se curar, materializar coisas, controlar pensamentos e ações de outras pessoas, enfim, os poderes deles são tanto quanto ilimitados e nem eles mesmos sabem qual é a extensão dos poderes deles e por que eles têm esses poderes. Do outro lado dessa sociedade tem o povo, que são pessoas normais e que não têm poderes mágicos, não têm a habilidade que é como eles chamam esses poderes. Então há muito tempo que os iguais, que são as pessoas que fazem parte da realeza, comandam o país e comandam todas as relações políticas e também implementam um regime de escravidão para as pessoas do povo. Porém, essa escravidão, ela pode ser, digamos assim, que escolhida. Você precisa cumprir, se você é do povo, 10 anos de escravidão, mas você tem liberdade de escolher quando você quer começar a cumprir estes seus dias. E durante esse tempo, durante esses 10 anos em que você estiver servindo a nobreza, você não é dotado de nenhum direito humano, social ou qualquer coisa do tipo. Então esse livro vai narrar a história de personagens que estão no povo, então vai ser centralizado na família Hadley e nos personagens Abigail e Luke, que são dois irmãos adolescentes e que eles vão começar a cumprir os seus dias de escravo. E algumas coisas acontecem no meio do caminho e eles têm que superar essas dificuldades. Porém, ele também vai contar a outra parte da história, que é o ponto de vista dos iguais. Então vão ter capítulos em que a história vai ser contada no ponto de vista de pessoas que fazem parte dessa aristocracia. E principalmente uma família que é a família mais poderosa e que meio que foi a família que deu o surgimento dessa habilidade, a família que deu a origem a todo esse poder, que é a família Jardine. E vários capítulos são contados sob o ponto de vista dessas pessoas. Esse livro tem um cunho bastante político, bastante social. Vão falar sobre rebeliões, questão da igualdade, diversas coisas do tipo. E eu sei que muitas pessoas devem estar pensando, nossa, parece muito com a Rainha Vermelha, porque foi isso que eu escutei. Falaram quando eu falei sobre esse livro com as pessoas. Mas eu acredito que é justamente por isso que esse livro tenha perdido um pouco da sua popularidade, apesar de ser bastante famoso no exterior. Aqui no Brasil ele não é tão conhecido, porque eu acho que ele perdeu um pouco da sua popularidade para o seu primo mais famoso, que é a Rainha Vermelha. Apesar de não ter uma ligação direta entre esses dois livros, eles são parecidos. Porém, eu acho que existem muitas diferenças entre os dois livros. Eu não li Rainha Vermelha, eu só li este livro aqui, eu gostei bastante. Claro que eu enxerguei alguns defeitos nesse livro, mas eu acredito que ele deveria sim ser conhecido por mais pessoas e é uma leitura bastante interessante para você que está tentando encontrar um livro legal, diferente do que a maioria das pessoas está lendo. Então, como de costume, na nossa resenha eu vou dar 5 estrelas para esse enredo, porque eu acho que esse enredo é bastante diferenciado, tem muitos elementos que fazem o leitor pensar, uau, que diferente, meu Deus, eu quero saber como é que funciona esse universo, como é que funciona esse sistema social. Então eu achei esse enredo assim sensacional e foi ele que me fez ler este livro e ter interesse de ler este livro. Então, por conta disso, eu dou para o enredo 5 estrelas. Agora passando para o contexto temporal e espacial, onde se passa essa história. Este livro aqui, eu não tenho certeza se a Rainha Vermelha se passa no tempo medieval ou na Idade Média, algo do tipo. Mas ele dá a entender que se passa, já que se chama Rainha Vermelha, né? Eu sempre achei que fosse alguma coisa relacionada à nobreza. E ao contrário disso, né, do que possa ser, este livro aqui ele se passa
na idade contemporânea. Então você consegue ver que existem elementos que dão a entender que se passa na nossa época, porém é uma atualidade um pouco diferente. Me fez pensar bastante, lembrar bastante da atmosfera e da estética que é mostrada no seriado da HBO, se você não conhece, da Bússola de Ouro. Se você não assiste o seriado que é inspirado na Bússola de Ouro, na série de livros que inspirou a Bússola de Ouro, eu recomendo que você veja, porque é exatamente desse tipo, dá a entender que é passado num universo contemporâneo, porque muitas tecnologias já existem, porém existem algumas diferenças da nossa realidade atual, porque eu acredito que a existência da mágica, ela também altera bastante essa questão do desenvolvimento científico. Quando você tem o poder de criar as coisas com suas próprias mãos, mesmo que apenas uma parte da população tenha esse poder, eu acho que acaba diminuindo o interesse dos seres humanos de criar desenvolvimento científico e criar aparelhos que tornem a vida mais fácil, já que eles podem fazer isso com as próprias mãos. Então, na época em que a família Hadley estava vivendo com o povo, né, vivendo uma vida normal, com seus direitos, eles mencionado alguns aparelhos eletrônicos, tipo celular, MP3, coisas do tipo. E quando eles vão para viver com os iguais, né, enfim, parte da família vai viver numa casa dos iguais, meio que some essas referências atuais, tecnológicas. Eu acredito que porque justamente os iguais não têm necessidade de usufruir desses tipos de aparelhos, desses tipos de... como eu posso dizer, não tem a necessidade de usufruir desses aparelhos eletrônicos. Gente, eu esqueci a palavra que eu estava procurando. E por conta disso, eu acho que o contexto temporal e espacial desse livro eu acho bem interessante. Eu acho que foi um universo bastante diferenciado que foi criado para se passar essa história. Então eu também vou dar 5 estrelas para o contexto temporal e espacial deste livro. E claro que espacial eu esqueci de falar, mas se passa na Grã-Bretanha, então é isso. Eu já tinha falado aqui, né? Então, passando agora para os personagens. Os personagens desse livro, então, como eu já falei, esse livro é contado de diversos pontos de vista diferentes. Então, existem capítulos que vão ser contados sob o ponto de vista do Luke, capítulos que vão ser contados sob o ponto de vista da Abigail, e também capítulos que vão ser contados do ponto de vista de Gavar, de Cillian, entre outros iguais que fazem parte dessa família Jardine, e também pessoas que não fazem parte da família Jardine, mas que para se você não sabe, igual é como eles chamam as pessoas que têm poderes, que têm a habilidade. Eu acho que eu já expliquei isso aqui, mas enfim, é bom repetir, caso não tenha falado antes. E por conta disso, eu vi que algumas pessoas criticaram bastante isso, porque acharam que alguns capítulos não foram tão legais, tão interessantes, que o ponto de vista de alguns personagens é um pouco chato, um pouco enfadonho. Eles contam o ponto de vista da Bolda, por exemplo, que é uma mulher que vai se casar com um do Jardine, então... E nem sempre esse ponto de vista é tão interessante, mas eu acredito que isso se dê também pelo fato de ter um cunho político um tanto grande neste livro, principalmente neste primeiro volume. Não sei como é que vai ser nos próximos volumes, que eu já vou falar sobre no final do vídeo. Mas eles falam bastante sobre reuniões do parlamento, decisões políticas, enfim, eles falam bastante sobre a organização do estado deles e como ela funciona. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, pode ser que isso faça com que você não tenha muita afinidade com esse livro, tá? Tiveram pessoas que realmente não gostaram disso. Pra mim, isso realmente não teve muito peso. Eu achei que as partes em que se fala sobre isso são partes curtas que dá pra você passar, você ler devagar e, não são tão enfadonhas assim. Algumas mais do que outras, né? Claro. E eu achei que os personagens são bem... desenvolvidos. Os personagens, dá pra você entender bastante quem eles são, como eles se sentem, qual é a ideologia deles, porque eles se comportam dessa forma. Eu achei que a autora foi muito boa em passar a característica e a essência de cada personagem. E por conta disso, eu vou dar para os personagens 5 estrelas. E agora passando para o último pilar deste livro, que é o estilo de escrita. É nessa parte que a gente fica um pouco polêmico e um pouco mais complicado na nossa conversa, porque eu não costumo dar pontuação para estilo de escrita de escritor, porque eu acho que é algo muito particular de cada escritor e não cabe a mim falar sobre isso, não cabe a mim
pontuar o estilo de escrita de alguém, mas eu costumo fazer algumas observações. E o estilo de escrita da Vicky James, gente, ela era uma produtora, se não me engano, ou uma diretora de TV. Ela é diretora de TV. Eu achei que ela teve um pouco de dificuldade de descrever bem as coisas que estavam acontecendo. Por diversas vezes eu não consegui entender direito como que o cenário se consolidava, entender o tipo de cenário que ela estava descrevendo. Eu ficava um pouco perdida em certas situações, a posição dos personagens, como eles estavam fazendo o que, isso eu fiquei um pouquinho confusa, mas nada assim a ponto de eu não conseguir entender o livro, não conseguir me instigar pelo livro. Mas eu achei que realmente, talvez pelo fato de ela ser uma diretora de TV, ela não esteja muito acostumada a fazer esses tipos de descrições. Em certos momentos ela era muito boa e em outros momentos ela deixava um pouco a desejar. Eu não sei se foi uma dificuldade somente minha ou se foi algo realmente característico da escrita da Vicky James. Então, fica aí essa observação para vocês. Mas em questão de desenvolver os personagens, falar dos sentimentos dele, eu achei que ela foi muito boa. E é uma escrita eu achei que ela tem uma linguagem muito legal, né? Claro que parte disso vai ser dado o reconhecimento ao tradutor, que escolheu as palavras certas para trazer esse livro para nossa linguagem portuguesa, né? Então, é isso, gente. Eu acho que esse livro realmente deveria ser mais conhecido. Eu estou muito triste porque eu acho que a falta de popularidade dele aqui no Brasil, né? Pelo menos por enquanto, ele foi lançado em 2018. Eu olhei o ano em que ele foi lançado aqui no Brasil e ainda não foram traduzidos os outros volumes dessa trilogia. E eu realmente queria continuar acompanhando a trilogia dos Dois Sombrios, e já são publicados os outros 2 livros, eu já olhei. Os outros 2 volumes são Tarnished City e Bright Ruin, se não me engano. Eu vou colocar o nome aqui, caso vocês tenham dificuldade com esse título. E caso vocês saibam ler em inglês e vocês não tenham dificuldade em ler os outros livros em inglês, isso não vai impedir você. Ou se você não se incomodar de ler apenas o primeiro livro, ou se você não se incomodar em esperar para o fato e esperar que os próximos livros sejam trazidos, eu realmente recomendo, gente. Eu achei essa leitura muito boa, apesar de muitas pessoas terem criticado algumas coisas desse livro, eu vi nas resenhas, mas eu fiquei bastante surpresa com isso, porque eu realmente não achei que foi um livro ruim, tá bom? Claro que isso é uma questão muito de gosto. Alguns pontos aqui eu já citei sobre algumas resenhas que eu vi lá no Scoob, e as pessoas acharam que algumas partes eram um pouco enfadonhas, de alguns pontos de vista de alguns personagens, mas isso é algo muito de gosto. Já tiveram outras pessoas que adoraram o livro, assim como eu. Então, leve em consideração isso quando você for ler. Preste atenção sobre o seu perfil de leitura, o que é que você gosta de ler, o que é que realmente te interessa. E se você realmente gostou, não se esqueça que nós teremos o link do livro aqui na descrição. Se você adquirir por esse link, você vai estar me ajudando, já que eu sou um associado da Amazon. E não esqueça que você não está vinculado a nenhum tipo de preço quando você aperta nesse link, porque quando você clicar nesse link, vai aparecer todas as pessoas e as lojas que estão ofertando esse mesmo produto, ou seja, esse livro. Então você vai conseguir fazer sua pesquisa de preço normalmente, ainda assim vai me ajudar. Então, por favor, não deixe de clicar no link da descrição. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido este vídeo. Não se esqueça de curtir, de comentar, dizer o que você achou, se esse livro te interessou, se inscrever no canal, porque nós teremos, além de resenhas, muitas outras coisas interessantes por aqui, para quem gosta de literatura, arte no geral e entretenimento também de vez em quando, né, gente? Então, muito obrigada, um beijo no coração e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.